possibilidades do que possa vir a ser. O freno ligão alterado é uma delas, pode ser uma questão de aquisição, pode ser uma fraqueza nessa musculatura, pode ser uma questão fonológica, né, fonética fonológica, que precisa ser trabalhada. Então, tem várias coisas a serem avaliadas. Olá, estamos começando mais um episódio do Valiosamente Podcast para a gente conversar com você que está aí sobre saúde, saúde mental, bem-estar, como sempre com convidadas ilustres, né, Mar? Sem dúvida, Mari. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai focar, na verdade, na parte da infância. Como vocês sabem, o nosso podcast, ele fala de saúde, saúde mental, da infância até a vida adulta. Então, hoje a gente vai deixar muito, né, nessa parte aí da infância. Maiara, que super domina isso, né? Tenho certeza que vai conseguir agregar muito também com a nossa convidada que está aqui, que eu vou apresentar para vocês, que vai trazer muito conteúdo legal pra gente conversar. Hoje a gente está recebendo aqui no Valiosamente a Larissa Selim. Ela é fonoaudióloga pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita, Unesp, e também é mestra em distúrbios da comunicação humana pelo programa de pós-graduação também lá da Unesp. Possui aprimoramento em fonoaudiologia neonatal e pediatria. Pediatria, gente. Ó, tá vendo que aqui o negócio hoje a gente tá, né, com alguns erros, Acontece, tá tudo certo. Então, aprimoramento em fonoaudiologia neonatal e pediatria. Ela já trabalhou também como fonoaudióloga na maternidade da Santa Casa de Sorocaba, e ela realiza atendimentos clínicos no Espaço Uno, localizado no bairro Campolim, atendendo mães e bebês com dificuldades na amamentação, dificuldades alimentares, atraso de fala e trocas fonológicas, além do atendimento de crianças com dificuldades de aprendizagem. Eu acredito que é tão legal a gente trazer uma profissional assim pra gente conversar, porque o trabalho dela, né, querendo ou não, são com as crianças, né, ali com os bebês, mas acaba tendo esse impacto também na saúde mental das mães, né? Que às vezes vão muito apreensivas, né? Para conversar com você, para pedir uma orientação, né? Então, você acaba lidando com dois pesos aí, né? Com o peso ali das dificuldades da criança, mas também com essa questão emocional que pode acabar vindo, né? Da mãe. Sim, com certeza. Acaba sendo um combo, né? Às vezes a mãe traz a dificuldade e a gente tem que sempre olhar para a dupla. Eu sempre falo para as minhas mães. Sempre vem o bebê para que eu avalie, mas não é só o bebê que precisa ser avaliado, né? Sempre é a dupla mãe e bebê, e a gente sempre tem que avaliar e levar em conta o que é melhor para essa dupla, né? O que está acontecendo, pensando aí no caso da amamentação e também em outras áreas da fonoaudiologia. É sempre a rede familiar tá bem envolvida. Né? Legal. E uma coisa, eu ainda não sou mãe, né? Maiara já é, então tem mais um pouco dessa experiência também. E o que eu achei bacana aqui na sua apresentação foi que você cuida, né, dessa parte de bebês que estão com dificuldades na amamentação, né? Porque, querendo ou não, a dificuldade na amamentação também diz respeito com dificuldade na deglutição, toda essa parte. Exatamente. Hoje em dia, a cada 10 bebês, pelo menos 8 terão dificuldade na amamentação. Então, é um dado que a gente tem já, né? E muito pelo contrário do que todo mundo pensa, que a amamentação é um comercial de margarina, e na verdade não é. Né? O que eu sempre brinco com as mães, o parto é a fase mais fácil, a parte mais fácil ali do processo do maternar. A amamentação, ela traz consigo muitos desafios, né? E lógico, a gente tem que olhar para a mãe, pro emocional dessa mãe, dessa puérpera, levando em conta tudo que está envolvido, né? Toda mudança emocional, de rotina, e que isso vai afetar, no caso, a produção do leite. Mas a gente também tem que olhar para o bebê, porque quem faz com que esse leite seja de fato produzido é a sucção do bebê. Então, se a sucção do bebê ela não está boa, ou ele está machucando essa mãe, ele tem alguma coisa que interfira, né, no sucesso mesmo dessa sucção, precisa ser avaliado pela fono, né? No caso, pela fono materno-infantil, que é especializada em bebês. Então, a gente faz uma avaliação da dupla, né, da mãe e do bebê, olhando para essa mama, olhando para essa produção de leite e também olhando para a boquinha desse bebê.
Se ele tem alguma disfunção oral, né, que é alguma tensão dentro da boquinha, ou até mesmo a famosa e tão, né, tão Falado, falada, problematizada e tudo, problematizada, né? que é a Que é a linguinha língua. presa, Uhum. né, que é o frênulo encurtado. Hoje em dia é muito falado sobre isso, que, ai, nossa, tudo é língua presa. Mas na verdade não é que tudo é língua presa, né? Hoje em dia a detecção está precoce, os profissionais estão mais atualizados, estão buscando mais conhecimento acerca do assunto. E isso faz com que, obviamente, a detecção seja, né, maior, né? E, Sim. consequentemente, as intervenções, né? Então, existem casos e casos. Nem toda dificuldade na amamentação é por conta do frênulo lingual alterado, é por isso mesmo que a amamentação ela é multifatorial, ela não é só por uma única causa, mas o frênulo lingual alterado, ele pode sim dificultar o sucesso da amamentação, né? E muitas vezes trazendo dores para essa mãe, fissuras mamárias e tudo que vem ali leva o bebê, infelizmente, para um desmame precoce, né? Então, é um olhar muito cuidadoso, um olhar muito minucioso que a gente tem que ter com essa dupla, né? E pode ser que esse bebê, mesmo com esse frênulo alterado, ele consiga mamar. Não é regra que o bebê com a língua presa não consiga mamar. Já recebi vários bebês lá na introdução alimentar com freio, com a linguinha toda presa e que mama super bem. Porque a amamentação é multifatorial, depende muito de outras coisas, né? Então, se a mãe tem uma boa produção de leite, esse bebê não precisa fazer esforço nenhum para sugar, Sim. né? Ele só vai receber o alimento. E aí, em alguma fase da vida dele, isso vai atrapalhar, né? Na introdução alimentar, na mastigação, na respiração. Geralmente são crianças com respiração oral, né? Que respiram pela boquinha. Crianças com dificuldade na fala, que trocam, né, um som pelo outro. Muito comum trocar o R pelo L, né? E aí a gente vai ver lá na frente, e aí é muito mais difícil de tratar, né? Então, o ideal é que seja feito quando o bebê, né? A intervenção de fato precoce, né? Que é o que a gente tanto preconiza. E às vezes as pessoas acham que é ruim, né? Ai, tá todo agora é freio. Nossa, quando pequenininha já. Ai, antes demorava pra descobrir e tudo mais. E aí, em vez de ver isso como uma coisa boa, porque aí a gente consegue Exato. cuidar antes. Sim. Não, né? Ai, vai deixando e começa sempre a ver defeito naquilo que, na verdade, tá sendo uma coisa boa que tá acontecendo, né? Exato. Um movimento bom, né, que tá Exato. acontecendo. Falta muito preparo pré-natal. Né? Antes Uhum. desse bebê nascer. As famílias, elas se preparam muito com enxoval, comprando uma madeira, chupeta e todos aqueles dispositivos que nem sempre serão usuais. Ao invés de investirem com uma consultora de amamentação, ou até mesmo com uma educação perinatal, tem fonoaudiólogos que fazem isso também, ou até mesmo, o bebê nasceu, fez lá os testes na maternidade, mas eu tô sentindo que não tá legal, que tem alguma coisa acontecendo. Buscar esse profissional, investir, né, ter ali uma reserva para que isso seja realizado da melhor forma possível. E sempre buscar um profissional que entenda do assunto, né? Porque eu não entendo nada de audição, então eu não vou lá me meter com audiometria, porque não é a minha área, né? Aham. Então, sempre procurar um profissional direcionado mesmo, né? Se a gente tá com dor de cabeça, a gente não vai procurar um ortopedista, no caso, Sim. né? Exatamente. Enfim. Nossa, e quanta coisa nova, assim, incrível, né? Assim, por mais que nem eu já tenho filho, já sabia de algumas coisas, mas ainda muito conteúdo que você falou agora, assim, realmente a gente não ouve falar, né? Não Aham. tem, assim, de fácil acesso Sim. esse tipo de conteúdo, né? E aí, às É. vezes, a pessoa nem sabe que precisa procurar antes, até mesmo, pra, né, Exato. de nascer, pra Uhum. você conseguir evitar algumas coisas, por exemplo, né, Sim. Mari? E até igual você falou essa questão da língua presa, é interessante a gente falar sobre isso, porque pelo que eu entendi, eu não tinha também esse conhecimento, que a dificuldade não vai ser só na fala, né? Porque normalmente a Isso. pessoa ela acha que vai ser só na fala, então só a Aham. dificuldade ao falar. Isso, ou Mas não trocar ter. letra, né? Exatamente, mas não ter essas questões aí com a respiração, né? Com a Mastigação. mastigação, tudo isso também. Sim, mastigação, deglutição. Então, é muito comum chegar pra gente crianças mais seletivas na alimentação. Não propriamente dita a seletividade alimentar, porque aí a gente entra em um diagnóstico, né? Mas crianças que, vamos supor, não comem churrasco. Ou comem a carne de churrasco, mastiga, mastiga e gospe.
Ou algo mais durinho, uma fruta como uma maçã que tem a casca, só come coisa sem casca. Então, o que é de mais difícil de ser triturado, essa criança não aceita. Então, meio que ela já começa a selecionar os alimentos que é mais fácil para ela. Então, eu falo, só muda de endereço. Porque as crianças que têm a linguinha presa, entre 3 e 5 anos, que já tá numa idade cognitiva um pouquinho mais ativa, já são mais espertas, já escolhem o que querem, elas até falam, ai tia, não gosto de comer tal coisa porque é difícil de mastigar. Ou é aquela criança que no almoço ou no jantar precisa muito do líquido, porque não consegue triturar aquele alimento com eficiência. E aí o líquido ajuda a deglutir, porque a língua de fato não consegue Fazer todo esse trabalho. Isso, ela não tem mobilidade suficiente para jogar o alimento de um lado, jogar para o outro, elevar e deglutir. Entendi. Então, E eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque assim, o quanto que às vezes, se os pais não estão preparados ali, não estão atentos, começam a olhar para essa criança como uma criança que é frescurenta. Aham. Né? Não tem muito Sim, isso. Ah, mas é frescura, porque a criança que é frescurenta. A criança Quer comer só o que é mais fácil. que é mais fácil, a criança que daí mastiga, daí gospe. Sim. Opa, não. Vamos prestar atenção nesses comportamentos, porque muitas vezes esses comportamentos podem dizer algo sobre a saúde ali dessa criança, né? Sim. Sobre como ela tá. Com certeza. E nem sempre é a língua presa, nem sempre. Uhum. Às vezes é só uma hipotonia. Essa criança tem uma musculatura mais molinha, uma musculatura mais fraca e que não tem controle motor oral desse alimento. E aí precisa fazer a fono para conseguir trabalhar essa musculatura e conseguir triturar esse alimento, né, com mais eficiência, né? Então, é o que eu sempre falo, ó, qualquer sinal de dificuldade dessa criança, não deixa passar. Porque o adulto é muito compensado, a gente é muito compensado, né? A gente não consegue levantar 8 quilos, a gente não vai lá na academia levantar 80. Né? A gente sempre vai preferir o que é mais fácil. E a criança, ela vai ser condicionada a isso sempre, né? E na vida adulta mesmo, também tem muitos pais que acabam descobrindo a língua presa e são geralmente pessoas que roncam, né? Porque dormem de boca aberta. São pessoas que não sabem que a língua precisa repousar completamente no céu da boca, que acham que é normal a língua ficar rebaixada. E não, a gente precisa que essa língua fique acoplada no céu da boca, né? No Ela começou a palato. falar e eu já comecei a observar minha língua. Eu também. Ela começou a falar, eu tava tava aqui, eu aqui, falei, ó, deixa eu prestar atenção onde que minha língua tá. Ela no céu da boca e eu coloquei no céu da boca. Automático, né? Sim, e tem muita gente que quando a gente fala sobre isso não sabe que a língua precisa repousar. Justamente a criança precisa disso, o bebê principalmente, para o crescimento crâniofacial acontecer da forma mais saudável possível. Porque se esse bebê, ele fica o tempo todo assim, o que vai acontecer com essa musculatura? Ela vai cair, ela vai ficar toda caída. Porque a respiração oral, ela favorece o enfraquecimento dessa musculatura, né? E, consequentemente, traz aí inúmeros malefícios na vida desse bebê. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla. Intervenção precoce, busca um profissional especializado, né? Não normalizem um bebê que dorme de boca aberta, ou um bebê que dorme com a linguinha entre os lábios. E porque acontece. Às vezes acaba, mas tão bonitinho, né? Só que, opa, peraí. O quanto que o bonitinho, né, pode estar ali realmente demonstrando que tem alguma coisinha que não tá legal. E aí, não necessariamente também seja a língua presa. Essa parte de dormir com a boca aberta e a língua para baixo, por exemplo. Não, pode ser só um mau posicionamento mesmo ou uma fraqueza. E tem alguma coisa que a gente possa fazer? Procurar. Procurar um pouco. Procurar um profissional para avaliar. Pra avaliar. Isso, procurar. Porque eu tenho pacientes que hoje na fala, por exemplo, elas fazem interposição de língua, que a gente chama de ceceio anterior, que fala assim. Crianças no somzinho de sã, jã, zã, falam assim. Né? Isso é uma fraqueza muscular, né? Querendo ou não, uma hipotonia. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho de força dessa musculatura e posicionamento de língua. Né? E essas crianças, eu tenho 2 crianças com essa demanda. E elas não têm alteração no freno lingual. Então, por isso que a gente volta. Nem tudo é freio alterado, né? Mas, na minha avaliação, olhar o freno lingual é um dos critérios. Isso, e aplicar os protocolos que tem ali de acordo com as idades, né? Que cada idade a gente acaba tendo um protocolo validado, né? Publicado, para que a gente consiga ter esse respaldo científico.
né? Então, Até a criança que fala muito errado, muito igual, porque tem igual você falou, né, que fala assim, né, sempre tem alguma questão. E tem outras questões também na fala. A criança começou a trocar muita palavra, falar muito errado, né? Também pode ser alguma questão de falta dessa musculatura. pode, a gente tem os marcos do desenvolvimento, né? O que é esperado para cada idade, né? Então, por exemplo, os sons de R, o R de arara e o R de braço. São os últimos sons que essa criança vai adquirir, que é entre 4 anos e meio e 5 anos. Então, se essa criança ela tem 4 anos e meio e ela ainda não fala arara, ela fala alala, já é um sinal de alerta para essa família buscar uma avaliação do porquê isso está acontecendo. Muitas vezes é só uma questão de aquisição do som. Ou até mesmo pode ser aí uma questão fonológica associada. Ou porque essa família corresponde a essa criança falando dessa forma. Essa criança não tem um modelo correto de fala, né? Então, é muito comum, às vezes, a criança vir, a família traz a queixa, né? Ah, ele troca o R pelo L, aí ele tá começando a alfabetização, a gente tem medo que isso atrapalhe, né? A gente não tem estudos que comprovem, né? Mas pode acontecer. E aí é mais uma questão de posicionamento, dessa criança entender que é elevar a língua e vibrar, elevar a língua e vibrar. Aí, com alguns treinos, algumas sessões, a gente consegue instalar esse fonema. Então, tem isso também. Existem N possibilidades do que possa vir a ser. O frenolingão alterado é uma delas. Pode ser uma questão de aquisição, pode ser uma fraqueza nessa musculatura, pode ser uma questão fonológica, né? Fonética fonológica, que precisa ser trabalhada. Então, tem várias coisas a serem avaliadas, né? Então, a menor dúvida disso é buscar uma avaliação, que aí o profissional vai te dar um norte. Tipo, não, família, olha... seu filho tem isso, a gente vai trabalhar através desse caminho e desse caminho. Não tem como ser uma receita de bolo, né, Não. Larissa? Então, assim, não dá pra generalizar. Ah, e Não se, dá. se a criança tá falando assim, então é isso. Se a criança tá falando desse jeito, então é isso, né? Não tem Exato. como, né? Não tem como. É muito individual. É muito individual mesmo. Por mais que os perfis acabam se repetindo, isso é fato. Sim. Mas a criança, ela vai corresponder ao tratamento de diferentes formas também, né? Sim. Tem criança que fica comigo 2 meses, 3 meses para instalar um fonema. Tem criança que fica 1 ano. E aí entra a assiduidade, né, da família nas terapias, entra a continuidade das atividades em casa, porque a gente passa treino, né, principalmente as crianças que precisam de treino motor oral, né, dentro da motricidade orofacial. E aí a gente passa alguns treinos para essa criança fazer, algumas habilidades para ela adquirir ao longo da semana, porque querendo ou não, fica 1 hora com a gente só, né, em terapia. Muito pouco, né? Isso, pensando no meu atendimento, no caso que é particular, que eu fico 50 minutos e depois eu oriento essa família, né? Mas pensando aí em um atendimento de convênio, que é um tempo muito mais reduzido, né? Então, acaba que sendo um tempo curto, né, de intervenção com essa criança. E você falou dos marcos do desenvolvimento, né? E aí, assim, quais você acha que são os mais importantes, assim, para os pais ficarem atentos? Com certeza é o início da fala, né? Que hoje em dia a gente tem recebido muita criança com 1 ano e meio, 2 anos que ainda não fala. Né? Então, muitos profissionais falam que é normal, que espera tal idade. E assim, Tá muito isso hoje, né, Larissa? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Assim, realmente, cada criança tem o seu tempo, nem toda criança é igual, ok? Mas existem esses marcos que a gente precisa estar atento, que eles precisam ser seguidos, né? Tem um Exatamente. tempo cada um, ok? Até esse tempo do marco, eu acho. Aham. Né, que é muito importante, porque a Exato. gente fica, acho que tá virando até uma forma de banalizar mesmo, né, assim, Sim. ai, deixa que no tempo dela ela vai conseguir, no Sim. tempo dela ela vai falar, ai, não tem problema nenhum, tem problema sim não Sim. falar, né, o Sim. atraso da na fala tem problema, né. Sim, e é uma manifestação muito importante, né? Pensando aí no diagnóstico do TEA, por exemplo, é a primeira manifestação que geralmente essa família começa a se movimentar. Pô, 2 anos e 3 meses, meu filho ainda não fala. Vou procurar ajuda. E aí acaba que, né, não é minha área, né, o TEA, mas eu trabalho com crianças com atraso, né, global, assim. E é uma das primeiras manifestações. E não necessariamente todo atraso de fala é autismo, né? Nem todo Sim. atraso de fala vai ser autismo.
Mas todo atraso de fala precisa ser investigado e avaliado. Então, geralmente o bebê ali com 6 meses de vida, 7, começa a soltar os sonzinhos, os balbucios, né? Corresponder aos seus sons, à sua expressão facial, a fazer o caminhãozinho, a olhar mais para você, para o seu rosto. Com 9 meses já começa a soltar alguns sonzinhos, mã, pá. Então, se é um bebê muito quietinho, um bebê muito parado, um bebê que não fixa o olhar nos brinquedos, que não tem a iniciativa de buscar com a mãozinha, de tentar se comunicar de certa forma, já é um sinal de alerta para estimulação precoce. Né? E aí o bebê com 1 ano e meio, que ainda não falou as primeiras palavras, né? O mamãe, que geralmente é o que mais, né, elas falam primeiro, mamãe, papai, esse, au, au. 1 ano e meio ainda não tem nada, né? Nada verbal, tudo aponta, ou só se comunica através de sons aleatórios. Aí é onde essa família tem que procurar. E não é cedo. Não é cedo. É o tempo ideal para se procurar um profissional, para se procurar ajuda, né? Porque se a gente deixa, essa criança chega com 2 anos e meio e o tempo passa de qualquer forma. É o que eu sempre falo para as famílias: o tempo vai passar, de qualquer forma. E por que não passar esse tempo com ajuda profissional e você sendo orientado? Porque às vezes é uma família que não tem orientação, que... E eu falo, ninguém é obrigado a saber de desenvolvimento infantil, mesmo que você tenha um filho. Você não é obrigado. Tem família que não tem essa noção. E, de fato, isso acontece muito. Então, assim, tá tudo bem você não saber que 2 anos o filho tem que formar uma frase "me dá", por exemplo. Ou quero esse. Mas procuro ajuda profissional, porque esse profissional, a gente vai nortear essa família, porque muitas crianças têm falta de estímulo, e estímulo direcionado. E aí a mãe fala: ai, nossa, mas eu converso super com ele, eu falo com ele o dia todo. Tá, mas como que você fala com ele? Você agacha na altura dele? Você chama atenção pro seu rosto? Né? Você fala tudo no diminutivo? Ou você responde tudo pra ele? Ah, é assim. Aí fica difícil da criança se comunicar. Sim, às vezes a gente tem que ter esse alerta, eu acredito, né, a forma com que a gente fala com a criança, né? É muito, ai, assim, dudu, né? Vamos dizer. Muito, Uhum. ai, tudo no diminutivo, como você falou, Sim, a né? forma infantilizada. Isso, e quando na verdade a gente pode falar normal com a criança também, né? Tá Sim. tudo bem, tem uns momentos ali, né? Aham. Uma coisa ou outra que não tem como, né? A gente acaba falando mesmo, É porque né? são fofinhos. Porque, sim, mas a gente tem que tomar cuidado, né? E assim, Sim. eu no começo eu via bastante vídeo falando pra gente passar batom vermelho, Vermelho, pra chamar né? Pra chamar atenção. atenção na hora de conversar. Então, às vezes, até meu marido fala, o que que tá acontecendo? Chegava Aham. em casa e eu de batomzão vermelho, né? Então, Mas é assim, eu cheguei a ótimo. fazer algumas vezes isso, né? E, assim, Aham. chamar atenção pra boca, né? Então, Uhum. isso faz diferença. Às vezes é uma pequena coisa, Mas né? Que já é só ajuda passar um batom, mas muito. que já pode ajudar, né? Sim, na terapia mesmo a gente passa batom, a gente usa tiara com várias coisinhas, com luzes, pra de fato chamar atenção Pro rosto, pro né? rosto, porque eu preciso que essa criança me olhe. Porque como que eu vou dar o modelo correto de fala pra ela se ela não tá me olhando, se ela tá só ouvindo? E uma das coisas também que a gente sempre tem que ter muita atenção é o desenvolvimento auditivo dessa criança. Então, se essa criança, ela... primeira coisa, né? Então, chega com 2 anos pra mim. A primeira coisa que eu faço é encaminhar essa criança para um exame auditivo, para uma audiometria ou para um Bera. Porque a gente precisa descartar que ela não tem uma deficiência auditiva, mesmo que ela tenha passado na triagem auditiva neonatal, que é feita na maternidade. A gente precisa garantir que ela está ouvindo de acordo com o que é esperado para a idade. E isso, toda criança com atraso eu acabo encaminhando. Também é algo que é muito importante. Mesmo que a mãe fale, ah, mas eu chamo ela, ela olha. Mas às vezes as consoantes não são tão bem ouvidas, né, pela criança. Uhum. Sim. Nossa, legal. E hoje, assim, o que que você falaria que são os primeiros sinais que os pais precisam se atentar para buscar realmente um acompanhamento aí com a fono? Primeira coisa, né, a ausência da fala. Tá? Né, A ausência da fala. ausência de contato visual, a criança que não sabe brincar, né? Por mais que Uhum. pareça, né, estranho, mas tem criança que não sabe brincar. E a criança que não interage, aquela criança que só tem contato com adultos. Então entra dentro de um combo, né? A criança que ainda não fala, ela não olha para o adulto quando é chamada.
a interação social dela é bem precária, não interage muito com outras crianças. Mas a principal é a ausência da comunicação e da intenção comunicativa, e não só da forma verbal, né? Porque a criança ela pode se comunicar de outras formas, ela pode apontar, ela pode te pegar na sua mão, te levar até o que ela quer. Isso é uma intenção, né? Isso é a intenção comunicativa. E outra coisa que eu ia falar pedir pra você, né, falar, as pessoas, como eu falei, né, banaliza muito essa questão de, a gente tem que esperar o tempo e deixa esperar o tempo da criança, né? Trazer pra gente quais são esses malefícios depois desse atraso da fala, né? Ah, não, vamos esperar, deixa, ela vai falar no tempo dela, né? Então, assim, não vai acontecer nada, depois ela vai começar a falar e pronto, né? Sim. Tipo assim, já era. É Tá simples falando, assim ou simples não? assim, Tem, né? realmente esses Então, quais malefícios. são esses? Não é tão simples, porque essa criança, em algum momento, ela vai ser inserida em um contexto social, né? Ela não vai ficar para sempre dentro de casa com a mãe, com o pai, com a avó. Ela vai precisar se comunicar em algum momento. E geralmente são aquelas crianças que começam a ir pra creche e aí morde o coleguinha, bate no coleguinha. Por quê? Eu tô te comunicando algo. Eu tô te comunicando que eu quero alguma coisa, mas eu não sei por onde eu me comunico, eu não sei como. Né? Então são esses comportamentos. E aí entra o comportamento. Né, que começa a atrapalhar a questão comportamental. E vira, de fato, uma bola de neve, porque 4 anos essa criança já é obrigada a ir para a escola. Né? Por lei, ela tem que ir para a escola. E aí ela começa a ir para a escola, ela começou, pode ser que ela já tenha ali uma fala, né? Pode ser que ela já seja verbal, mas ninguém entende o que ela fala. Né? E aí, o porquê ninguém entende o que ela fala? Porque lá atrás ela teve uma dificuldade que não foi vista. E aí entra os transtornos de linguagem, né? Que a gente tem aí o TDL, tem o transtorno motor de fala, tem várias questões que têm que ser vistas o quanto antes, porque a intervenção precoce vai te levar ao diagnóstico precoce e, de fato, você vai conseguir ter um resultado muito melhor com essa criança, né? Do que uma criança que chegar com 3 anos e não falar, formar uma frase, por exemplo. Né? Então, Sim, sim. Então, essa atenção primária ali, ela é extremamente importante porque ela vai impactar em algum momento da vida dessa criança, vai estar impactando. sim. E às Né? vezes é uma coisa na fala que pode impactar no comportamento, e aí a gente vai Aham. gerando um monte de outras coisas ali, Exatamente, né? aí a Situações. criança é vista como mal criada, É. né? A criança Nossa, sem sem educação, tá mordendo todo mundo, batendo em todo mundo, e na é aquela verdade criança ela que tá... acaba ficando mais afastada, Sim. isolada, porque aí ninguém quer ficar perto, porque sabe que ela age dessa forma, mas na E ela verdade só ela tá quer se comunicando da maneira que ela consegue se comunicar, né? Sim. Só quer falar, né? Exato, ela só quer... E não consegue, é muito difícil isso. Eu tenho pacientes que tentam se comunicar de alguma forma e não conseguem. Às vezes fica tentando mostrar pra mãe o que quer, e aí a mãe fica tentando adivinhar. E isso com acompanhamento. Então a gente tem que alinhar isso, tentar achar uma forma melhor para essa criança não se sentir frustrada. Aí você imagina uma criança que não tem esse acompanhamento, que não tem esse profissional orientando, né? É muito mais difícil. E angustiante também, Angustiante, né? exatamente. E a gente estava falando sobre amamentação, né? E as crianças que não foram amamentadas, por exemplo, no seio, né? Precisaram usar a mamadeira. Quais são, assim, as coisas que Tem alguma afeta diferença? isso, a Algo que diferença? Como que é? Não, assim, a única coisa é a questão nutricional, né? A gente sempre quer que essa criança ela tenha pelo menos contato com o leite materno por 6 meses, né? Que é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza. Mas a gente sabe que a indústria da fórmula ela é muito forte, né? E muitas famílias acabam cedendo para a mamadeira justamente por não ter uma ajuda nesse período aí do puerpério mesmo, né? Sim. Desses primeiros 28 dias do bebê, né, de recém-nascido, que é o momento que é mais difícil, eu vejo, mas ainda recebo muitas mães com dificuldade com 2, 3 meses que vêm já com aleitamento misto, né? Então, ofertam peito, mas também ofertam a mamadeira. E aí a gente tem vários riscos, né? Tem a mãe que se dá super bem com a mamadeira e com o peito, e tem a mãe que sente dificuldade, porque querendo ou não, o posicionamento da boca e da língua no peito e na mamadeira é totalmente diferente, né? Totalmente. Então aí entra a questão Então, dos não bicos. necessariamente, assim, vai afetar o desenvolvimento oral da criança. Não, a mamadeira
Não, é mais uma questão nutricional mesmo. Até porque tem mãe que realmente não consegue, né? Então, pensando aí nas mães com redução mamária, são mães que têm uma probabilidade menor de conseguir amamentar. Não que elas não conseguirão. Elas têm aí uma possibilidade menor por conta da redução, né? De todos os ductos, enfim. Então, essa mãe, ela vai ter ali, ela vai enfrentar uma dificuldade quando ela, né, tiver o bebê. Ou uma mãe com mamilo invertido. É impossível? Não, é super possível. Mas é um pouco mais desafiador. E às vezes acaba calhando dessa mãe ter um mamilo invertido, o bebê ter uma língua presa, às vezes tem um torcicolo congênito associado, que também acaba interferindo na amamentação. Não é causado pelo frênulo lingual, mas querendo ou não, a questão do posicionamento da mama acaba interferindo, né? Esse bebê ele sente um incômodo maior e aí gera todo aquele transtorno, né? Então tem muitas mães que já chegaram para mim e a amamentação estava sendo impossível. E aí a gente tenta absolutamente de tudo junto com uma equipe. Eu gosto muito de trabalhar junto com consultoras de amamentação, porque a consultora de amamentação ela tem um olhar muito direcionado para a mãe. Enquanto eu olho também para esse bebê. Então, essa dupla, ela não fica desassistida, né? E aí, a consultora de amamentação consegue ir até a casa dessa família, consegue dar toda essa atenção. E a gente consegue juntar as pecinhas, né? A amamentação é um quebra-cabeça, a dificuldade na amamentação é um quebra-cabeça. Então, tem casos que a gente não vai conseguir resolver só fazendo a frenectomia, por exemplo, que é a cirurgia do freno lingual. Tem bebê que a frenectomia é um passo, né? De todos os outros que a gente precisa ainda trilhar. Sim. E o uso de chupeta? Ele atrapalha? Né, assim. É a mesma coisa que a mamadeira ou já não? Aí Não. já é diferente. A mamadeira, ela é para fins nutricionais. Sim. Né? A chupeta, ela não tem um fim, né? Ali, propriamente dito, a não ser para Ela ajudar podia a sua ter um família. Sim. Para acalmar esse bebê. Eu não sou contra 100% a chupeta, porque eu não sou mãe, não é meu lugar de fala. Então, eu não posso falar, nossa, eu nunca daria chupeta pro meu filho, eu não sei. Mas, como profissional, eu sempre tento deixar essa família a par do que pode acontecer. Você pode fazer um uso consciente dessa chupeta. Ah, meu bebê só acalma com sucção. Porque até os 3 meses, esse bebê, tudo que você colocar na boca dele, ele vai sugar. Então, realmente, ajuda muito. Então, ou esse bebê vai sugar o dedo, que é muito melhor sugar o dedo do que chupeta, tá? Porque o bebê suga o dedo desde o útero. Chupeta é um dispositivo, né? Então, é muito mais fácil pra gente tirar o dedo do que tirar a chupeta. Mas a chupeta, ela vai ficar ali como um cala-boca bebê, né? E o que eu já ouvi falar é ao contrário, né? Ai, deixa que chupe a chupeta, porque o dedo não tem como tirar depois, porque o dedo tá na mão ali, tá fácil e tudo mais. Só que, na verdade, então é melhor tirar. É mais fácil, na verdade, né? Tirar o dedo depois do que A chupeta. Só em casos que tem questões comportamentais envolvidas, né? Que aí pode ser que tenha uma questão ali de dinâmica familiar, que essa criança usa o dedo para um fim meio de acomodação ali, né? Mas quando é bebê, a gente acha melhor o dedo, porque é do bebê. É do bebê. Agora o bico, né? Existem, sei lá, vários tipos de bico. Bico ortodôntico, bico que não atrapalha o crescimento do palato. Isso não existe. Todo bico vai atrapalhar. Todo bico vai atrapalhar em algum momento da vida dessa criança. Não necessariamente na amamentação, por exemplo. Porque tem bebê que chupa chupeta e mama super bem no peito. E tem bebê que chupa chupeta, teve contato com chupeta uma vez e já fez uma confusão de bico no peito. Então, é muito relativo. Não dá pra gente falar, olha, se você der chupeta pro seu bebê, ele vai morder seu peito. Não tem como. Não tem como. Mas a gente precisa avisar? Existe a possibilidade né, disso acontecer. Porque depois, se acontece, a gente não avisa, não avisou, né? Sim. Mas então a chupeta, ela tem. Ah, tem, sim. Tem vários malefícios Sim, né? principalmente com a criança mais velha. É né? isso que eu ia perguntar sobre a idade da criança relacionada à chupeta, né? Normalmente tem crianças que são bem mais velhas ali, às vezes 8, 9, 10 anos, que ainda tá numa chupeta, né?
Fora a questão dentária, né? Toda a parte Sim. ortodôntica ali que altera muito a arcada dentária, palato, posicionamento de língua. Essa criança tem uma dificuldade na fala, com certeza, porque como que essa língua vai elevar para atingir o ponto articulatório se é um palato totalmente deformado, né? A arcada dentária toda aberta. É, tem, assim, vários malefícios. A chupeta é uma coisa que ela tem que ter hora para entrar e hora para sair se você optar por fazer o uso, né? E não tem como a gente falar, tal bico é melhor. Não existe um bico melhor para chupeta. Existe o não chupar chupeta que é melhor, né? Então, quanto antes você conseguir fazer o desmame da chupeta, melhor, né? Então, conseguir fazer o desmame dessa chupeta quando essa criança ainda é um bebê é bem mais fácil do que quando essa criança já entendeu que ela consegue pegar no sono com a chupeta e a naninha do lado. Né? É muito mais fácil. Porque aí você tem que entrar. Aí a gente entra com acordos, né? Já tirei chupeta de várias crianças, com várias táticas diferentes, várias, né, dicas assim. Tem dicas de furar a chupeta, entregar a chupeta pro Papai Noel, pro Coelhinho da Páscoa. Uma que funciona bastante é colocar a chia hidratada no bico da chupeta e esconder todas as outras e deixar do lado do lixinho, assim. E fala, ai, a barata passou aqui e fez cocô na sua chupeta. Isso pra criança mais velha, porque aí a criança ela pega meio que um nojo do bico e aí ela não vai querer. Funcionou com alguns pacientes meus, mas o furar também, né, já funcionou. E não ter várias chupetas em casa, né? Porque tem criança que tem uma chupeta em cada cômodo. Em cada metrinho quadrado. É. Não, né? O desespero às vezes é tanto, e aí você vai dando chupeta, vai dando chupeta, vai dando chupeta, e quando você tem um E a monte, criança e a sabe que ela tem criança- várias, aí o ideal é que você esconda todas e, né, tenha uma ali pra você ir reduzindo esse uso. Sim, sim, bacana. E existem, assim, desde cedo, algumas coisas, algumas atividades, né, que os pais mesmo podem fazer já com as crianças, com os filhos, para estimular muitas vezes ali essa fala, para estimular ali toda essa questão verbal que possa ajudar? Sim, e é o óbvio, assim, é o básico, Aham. que é conversar com a sua criança, né? Tá. Conversar e brincar, e não é brincar assistindo uma TV, brincar, né, sem ter interação, é você sentar com a sua criança e brincar. E brincar, assim, de coisas normais, de carro, brincar com os animais, fazer os sons para a criança, imitar os sons para ela dos animais, sons de meio de transporte, é você interagir com ela, você ter esse tempo para ela também, né? Mostrar o mundo para essa criança, incluir ela nas suas atividades diárias. Então, vamos uma criança de 1 ano, você vai preparar o almoço. Deixa essa criança observar, né? Obviamente, você não vai deixar essa criança cortar o alimento, mas, por exemplo, deixa essa criança virar um copo de farinha para te ajudar a fazer um bolo, né? Vai narrando para ela o que você tá fazendo. Olha, mamãe agora vai pegar o ovo. Cadê o ovo? Olha, o ovo. E sempre olhar para a criança, sempre falar de igual para igual. Não é porque ela é uma criança pequena que você vai usar tudo no diminutivo com ela, que você vai falar com ela como se ela fosse, né, uma pessoa que já soubesse de tudo. Não, ela tá em completo desenvolvimento, né? Então, o que eu sempre falo, ter tempo para essa criança, que é o que hoje eu entendo que muitas famílias não têm. E aí é onde a gente entra na pauta da tela, né? Que tem muita criança que fica horas a fio na tela. E às vezes eu acho assim, é uma coisa que eu também sempre oriento os pais, né? A gente precisa entender que a criança, ela é como se fosse um papel em branco. Ela veio pro mundo, ela não sabe nada, né? Sim. Então, não é que você não vai ficar parecendo bobo por você estar falando que isso é um copo, isso é um celular, isso é uma Sim. jarra, né? Porque a criança não sabe o que é. E às vezes a gente quer que a criança saiba tudo, Nasça né? Quando na sabendo. verdade a gente precisa realmente nomear, né? Sim. E aí, você falando, eu fui me recordando, né, das coisas que eu ia fazendo mais com o Dom, né? Hoje eu faço um pouco menos, porque ele já tá bem mais, assim, desenrolado na fala, né? Até esses dias eu até comentei com a Mari, hoje ele tá uma figura, assim, que ele começou a falar, aquele, pô, sabe? Ele começou a conversar, assim, com a gente agora, né? Bonitinho. Tentando formar frases, mas, assim, Aham. desde quando ele era RN, desde quando ele chegou em casa, então, toda vez que eu iria trocar ele, eu sempre ia falando, olha, esse daqui é um body,
Isso aqui é uma camiseta, olha, tem manga comprida, tem algumas que são manga curta. Vamos Sim. colocar o braço, vamos colocar a perna, a cabeça agora. Vou passar creme, então eu passava creme e ia falando Ia também narrando as cada partes parte do do corpo, Sim, é né? ótimo. E aí, assim, às vezes, às vezes não, né? Quando ele chegou em casa, né, da maternidade, a minha irmã que pegou ele e foi mostrar toda a casa pra ele, né? Falando também, narrando, que esse é o quarto, olha, isso é cama, isso é... Sabe? Ela teve toda essa Esse paciência, esse cuidado. cuidado pra ir fazendo isso com ele e depois também, Aham. né, com o decorrer dos dias, a gente também ia fazendo isso, né? De ir mostrando, olha, isso é um ventilador, Sim. televisão, isso. Então, assim, sempre narrando pra criança. Às vezes parece bobo, mas Mas é ele não fundamental. sabe, né? Ele não sabe. E querendo ou não, ele se torna uma criança muito atenta, né? Igual hoje de manhã a gente tava com ele. Na hora que eu peguei ele no carro, eu tava com a chave da mão do carro. Ele já pegou a chave e falou assim: carro. É. Né? Tipo, carro. É, Então Que ele ele já já sabe. sabia aham, que era pra aquilo. gente, que a gente ia pro carro. Sim. Né? Modelo é tudo. É. Modelo é tudo. Nós somos o modelo para essa criança. Então é aquilo. Ai, nossa, eu queria tanto que meu filho pegasse um livro. Quantos livros você leu? Uhum. Quantas vezes você apareceu na frente do seu filho com um livro na mão? Não tem como, né? Então você quer que seu filho fale, mas você não determina um tempo para falar com ele. Tudo que você faz é no automático. E entendo, hoje em dia é tudo muito corrido, Sim. né? Mas a gente precisa ter essa consciência de que é fundamental a gente conversar com a criança, ensinar para ela coisas óbvias. Por isso que eu falei, é o óbvio. Às vezes o problema é o óbvio, né? E ensinar o óbvio para essa criança, né? O não. E por que não? Por que que você não pode pular do sofá no chão? Ela não sabe por que que ela não pode fazer isso. Porque ela vai se machucar. Né? Então, por que que eu não posso brincar com algo de vidro? Não, você não pode, porque então, às vezes é tudo muito pouco para essa criança, né? E aí vem essas crianças que precisam de estímulo, né? E aí o modelo de fala é fundamental também. Sim, Uma sim. coisa que eu falo bastante também é assim, a frase que todo mundo conhece, né? Não faça o que eu faço, mas faça o que eu falo. Não é É. assim que funciona, né? Com a criança, você precisa fazer aquilo que a criança vai fazer aquilo que você faz Faz. e não aquilo que você fala, Exato. né? Não é nem de vez em quando funciona. Não funciona. Ela vai fazer aquilo que você faz e não aquilo que você fala. Exato. Né? Então, essa frase, deleta. Não funciona. Não funciona. Sim. Ai, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não funciona. É totalmente ao contrário. Tanto é né? que quando a criança começa a falar, ela fala tudo que ela escuta em casa. Ela traz várias situações e comportamentos também. E aí a gente entra na questão do bater, né? Como que você não quer que sua criança bata no coleguinha, sendo que qualquer coisinha que ela faz, você vai lá e dá um tapinha nela. É modelo, isso é modelo. Você tá dando um modelo para essa criança e ela tá entendendo que isso ela pode fazer, né? Então, se você não fala com ela, se você não mostra para ela que isso daqui é um copo, como que ela vai virar para você e falar, mãe, quero água? Uhum. Né? É o óbvio, mas que o óbvio precisa ser dito muitas Sim, vezes. sim. Às E vezes precisa a ser pessoa- feito também, né? Exato, Também. precisa ser feito. Porque às vezes a pessoa ela fica tão preocupada nessa questão, eu quero que o meu filho seja super inteligente, que ele saiba tudo, um monte de coisa difícil, mas aí realmente não se prende não, vamos fazer o óbvio primeiro, para que ele seja, O né, básico. o básico, né, para depois avança para outros Sim. níveis. A gente já né? quer muito só o resultado, Aham. né? A gente não tem que focar só no resultado, a gente tem que focar no processo, porque é com o processo que a gente vai chegar num grande resultado. Sim. E ele é tão importante quanto a chegada. Sim. Na verdade, ele é muito mais importante, né? Porque Sim. é a partir dele que você vai conseguir um resultado muito legal e Sim. às vezes muito mais do que você espera. E é nítida a diferença da criança que a família estimula desde muito cedo e a que não é estimulada. Uhum, então a família ela tem esse papel primordial aí.
né? Nesse Total. desenvolvimento E aí, verbal. o que ela comentou, né, da questão da tela, a gente realmente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, assim, muitos desenhos, pelo pouco que eu já ouvi falar, assim, não tem esse movimento, né, Aham. da boca, né? A criança o desenho tá falando, mas a boquinha do bebezinho tá assim, né? Ou tá Sim. parada, ou faz o mesmo movimento. E aí, isso também pode causar um atraso, né? Porque a criança não Sim. vê todo o movimento É um que estímulo, é feito, né? é um estímulo vazio, né? É um estímulo. A criança ela só tá recebendo, ela não tá, né, devolvendo, ela não tá fazendo uma troca. Então ela assistiu um desenho da Peppa Pig, da Patrulha Canina. Sou totalmente contra, ai, nunca vai poder ter acesso à tela. Não, você. Hoje em dia, onde a gente vai tem Não tela. tem como, Então sim. não tem como você falar, ai, zero telas. Não tem como, a não ser que você crie sua filha seu filho dentro da sua casa, sem TV, sem nada, né? Mas é a mesma coisa da chupeta, tem que saber usar. Ah, você quer lavar uma louça e você tá sozinho em casa com seu filho de 2 anos. Sua louça você vai lavar em 20, 30 minutos. Tudo bem você deixar sua criança assistir um desenho. Agora, você tá ali no sofá, no celular, o pai tá no sofá, no celular, e a criança tá onde? Na tela, óbvio, onde ela ia estar? Né? Não tem Exato. ninguém interagindo com essa criança, não tem ninguém brincando com ela. E aí, qual é o modelo que você está dando para ela? Que o ideal é ficar na tela, né? Então, como que você vai tirar a tela de uma criança sendo que você só fica na tela? Exato. Ou até mesmo não introduzir a criança nas situações para que ela possa estar ali presente, né? Ter essa paciência, né? Eu acho super bacana, né? Você falou na questão de lavar louça, a Mayara sempre que vai ali lavar louça, tem o banquinho do Dom que coloca do lado, dá uma coisinha de plástico que ele pode mexer. Então, assim, tá ali. A louça vai demorar mais tempo, muitas vezes, para ser Sem lavada? dúvida. Com Com toda certeza. certeza. Seria mais fácil se Sim. ele tivesse lá na tela e ela Ah, lavava com e tal? Ia certeza. ser. Mas, querendo ou não, é um processo que você decide, não, eu quero ter esse momento aqui com Sim. ele, porque também Ele quero... vai aprender alguma E vai coisa. aprender. É bem mais difícil, lógico, né? Porque aí derruba água no chão, às vezes ele quer comer espuma, então tem que tomar cuidado, né? Mas é uma- É aquela coisa toda ali que você tem que Sim. tomar cuidado, mas... Mas é uma coisa importante que é escolher o Muito seu importante. difícil, Sim. né? São Porque é escolhas. difícil da mesma maneira você deixar a sua criança na frente da tela por muito tempo e colher isso depois, né? E vai ser difícil também você ter esse tempo de estar ali brincando, interagindo. Sim. Então, assim, qual é o difícil que você escolhe dentro dessas situações, né? Exato. Sim, isso é verdade. Exatamente. A gente tem que. A gente escolhe as batalhas que a gente quer lutar, né? E Sim. assim, realmente, qualquer caminho que a gente decida seguir na maternidade é difícil. Sim. A gente às vezes, é muito mais prático, Mayara, coloca ali na tela, tudo bem, mas é prático pra quem? Pra mim, tudo Pra bem, você. né? Mas assim, toda vez. Então vamos tomar cuidado, né? De vez em Sim. quando fazer de um jeito diferente, né? E Incluir, assim, né, a criança. isso, e incluindo. Mas eu acredito assim que sempre vai ser difícil. De Aham. qualquer forma, alguma coisa vai vir que não é fácil de você Sim. conseguir lidar ali com as situações. Mas qual difícil eu quero, igual a Mari falou. Exato. Realmente a gente precisa decidir qual é essa batalha, porque vai ser difícil de qualquer jeito. Então, às vezes, a gente precisa só decidir o que vai ser menos pior. Sim, vai ser né? difícil de qualquer jeito, o tempo vai passar de qualquer forma. Sim. E aí depende de você. Aí, novamente, o adulto. Depende Sim, do exato. adulto escolher. Você quer que seu filho cresça na tela, que tenha ali uma dificuldade em alguma área da vida dele, do que você ir lá no seu quintal, ou sei lá, em algum espaço da sua casa jogar bola com ele, né? Isso também falta para as famílias, saber como é criar uma criança. Sim. Não só saber como é criar, mas saber mais do desenvolvimento infantil. Isso eu acho que todo mundo deveria saber, pelo menos o Sim. básico do desenvolvimento infantil, antes de ter um filho. Sim. Sim. E eu falo muito que educar não é só por instinto, né? Antigamente, sim, porque a gente não tinha acesso à E informação. era sobrevivência, E né? era sobrevivência total. E aí hoje não, a gente tem acesso a essa informação, então a gente não dá para se criar um filho de forma intuitiva. A gente precisa realmente estudar. A Sim. gente precisa ali se dedicar. A gente precisa assistir valiosamente para a gente conseguir ter Exatamente. informações de qualidade para que a gente
possa Sim. criar as crianças de uma maneira totalmente diferente, Sim. né? Para que elas sejam adultos totalmente diferentes também. Também. Então, assim, não dá pra gente ficar contando só com a nossa intuição. A gente precisa realmente sentar, estudar ou ouvir um podcast. Exatamente. E aqui no podcast a gente tem várias etapas, né? Porque, ó, a gente isso teve a etapa aí. que a gente conversou lá com a doula, educadora Sim. perinatal. Então, Ai, toda que essa legal. parte ali, ó, gestação, puerpério, agora com a Sim, fono. A gente vai ter também a exatamente. presença de uma... que a gente vai conversar bastante sobre essa questão do desenvolvimento ali infantil. Sim, a questão né, desse o contato, estímulo. o estímulo, Então, assim, exatamente. gente, ó, Ai, que a legal. trilha de conteúdo só não vê quem não quer, né? Porque é gratuito. É Exato, verdade. e tá num acesso muito fácil, tá na Sim. palma da mão de várias famílias. É só você buscar, né? Então, Sim. qual é o conteúdo que você tá consumindo também, E hoje em né? dia a gente tem acesso a tanta coisa, né? A tanto Muita. conteúdo. E eu acredito que é ter essa clareza, na verdade, de que o maternar, de fato, ele vai ser desafiador, né? A Sim. partir do momento que você, né? Descobriu a gestação. o nascimento, tudo vai ser muito desafiador, todo esse processo. Mas é Aham. realmente entender, ok, já que vai ser desafiador, então o que que eu vou fazer? Qual a melhor forma? Qual a melhor forma para isso ficar, né, mais leve, para que eu consiga ter um pouco mais de entendimento, de sabedoria para lidar com Sim. todas essas situações. Com certeza. Né? E entra também a mudança de presentes. Ao invés de você dar uma naninha ou alguma coisa aí que você nem sabe se essa criança vai usar, dá uma consulta com a fono, Olha só, uma consulta com uma exatamente. consultora de amamentação ou uma educação perinatal. São presentes que eu dou para as minhas amigas gestantes ou que já Perfeito. tiveram. Eu falo, vamos combinar um dia, eu vou te passar tudo que eu sei de amamentação, todas as orientações. Sim. Uma conversa com uma doula. Porque é isso, a gente precisa de informação. E por mais que a gente tenha acesso à informação com muita facilidade, ainda tem muita informação que não é de qualidade. Exato. E eu acredito que você falou um ponto muito importante, porque a partir do momento também que a mulher que ela descobre que ela tá grávida, toda a atenção é voltada para o bebê. Então, o que que eu vou fazer para esse bebê, né? Então, Sim. montar ali um enxoval, comprar Sim. isso, comprar aquilo. Mas querendo ou não, neste momento, precisa dar essa atenção para como que vai ser a tratativa com esse bebê. Então, Aham, como que vai sim. ser essa mãe, desse pai pro bebê, Sim. né? Então, como que é o conhecer tudo isso, né? É uma mudança muito grande. É uma mudança, né? Então, tá, o que que eu preciso saber, né, sobre isso, né? Você não precisa saber Sim. só escolher a roupinha bonitinha mais frufru, não. Sim. Isso é... Quais são as dificuldades que possam vir a aparecer no meu caminho? Isso é fundamental. Isso não é ser... muitas pessoas podem encarar isso como, mas eu já vou estar olhando para a parte mais difícil, já vou estar sendo negativa. Não, isso é você não ser negligente, né? Sim. Exatamente. Sim, e consciente, né? E Porque consciente. tudo pode acontecer. E é melhor tudo pode acontecer e você estar preparada para isso. Esses dias eu conversei com uma amiga minha que teve parto normal em São Paulo e aí eu perguntei para ela, falei, nossa, como que foi? Ela falou, foi tranquilo, porque eu me preparei para isso. Então, a partir do momento que eu soube que eu estava grávida, eu comprei vários cursos, eu fui atrás, eu sabia como respirar, quando fazer força, quando não fazer força. Ela falou, eu conheci o meu corpo através da minha gestação, né? E muitas mulheres não têm essa noção, que Sim. começa aí, o processo de conhecimento começa aí. E aí, quando o meu sobrinho nasceu, ela buscou a minha ajuda, inclusive ele tinha o frênulo alterado, fui até São Paulo para ajudar ela. A gente reabilitou toda essa boquinha, a gente olhou para essa mama com um olhar diferente e ela estava super tranquila, porque ela sabia que isso podia acontecer, porque eu falei para ela tudo que podia aparecer pelo caminho da amamentação. Então ela estava preparada, a previsibilidade é tudo. Sim. E principalmente para uma mãe e de primeira viagem. Verdade. Exato, perfeito. Quanto Verdade. conteúdo de qualidade, Nossa, Mari. quantas informações, Larissa, muito bacana. E eu gostaria que, assim, você tem alguma mensagem, alguma questão que você gostaria de deixar, né? Algo que você considera, assim, que é super relevante, importante, né? Para que a gente possa deixar para quem tá ouvindo a gente. Olha, uma coisa que eu sempre falo para as minhas mães e falo na minha página do Instagram mesmo, a qualquer menor dificuldade que seja, procurar ajuda.
Porque essa dificuldade, ela pode ser mais intensa e não é besteira, né? Ai, tô sentindo só uma dorzinha para amamentar. Às vezes essa dorzinha pode, né, evoluir para uma fissura, pode evoluir para um desmame. Ou, ai, nossa, eu tô sentindo que meu filho tá falando pouco. Né? Mas o pediatra fala que tá tudo bem, a avó fala que o pai também demorou para falar, mas eu sinto que tem alguma coisa. Sempre procurar ajuda. A gente sempre sente, né? E o profissional, ele tá aqui, principalmente o profissional materno-infantil, ele tá aqui para acolher essa família, para acolher essa mãe, acolher esse bebê como um todo. E olhar para essa dificuldade de uma forma muito mais acolhedora e ressignificar isso, né? Porque, novamente, o tempo vai passar de qualquer forma, né? Então, que ele passe da melhor forma possível. Exatamente, Sim, perfeito. E Mari. fale para nós, aonde que o pessoal pode te encontrar, então? Instagram, meios aí de comunicação para ir até você? Você só atende presencial, online também tem essa possibilidade ou alguma orientação? Fala um pouquinho. Eu atendo nas duas modalidades, na verdade nas três. Eu atendo online, casos de crianças acima de 5 anos com trocas fonológicas e crianças com alguma dificuldade de aprendizagem, né? Então, aí, no online a gente tem que alinhar bem o caso. Presencial eu atendo na clínica no Espaço Uno, que é aqui no Parque Campolim. E bebês, eu atendo em casa também no home care, bebês até 28 dias, para que essa família não precise se deslocar até a clínica. Eu também faço o atendimento home care. O meu Instagram é fonolarissas, e lá tem todas as informações, tanto do meu trabalho, da minha trajetória, o meu contato, meu WhatsApp também tá lá na minha bio, e podem entrar em contato tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp também. Bacana, perfeito, né? Nossa, Mari, Um quanta coisa episódio incrível, muito valioso. riquíssimo, muito valioso mesmo. Queria agradecer muito, né, sua participação, ter aceitado vir aqui. Acredito que tem sido muito válido e pode com certeza ajudar muitas pessoas Sim. aí, né, que nem sabiam, né, ou que estavam ali, né, passando por alguma situação relacionadas a isso, né, vai precisa, acalentar o sim. coração de muitas mães aí ou dar um direcionamento. E falando, né, assim, nessa parte de deglutição, que ela falou, tudo Verdade. mais, né, tem uma coisa muito gostosa pra gente, né, que a gente trouxe pra ela, né, Mari? Que legal! A gente trouxe, né, um mimo, que é da Lidiane Soares, que é a Que nossa delícia! parceira aqui do podcast. Ela mandou uns docinhos aí pra você, que modéstia à parte são deliciosos. Maravilhosa. Veio pra agregar hoje. Ótimo. Foi super bom. Muito ai. obrigada, meninas. Nada. Agradeço muito o convite. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Me senti muito acolhida, como eu falei pra vocês. Estou aqui na cidade há pouco tempo e fez toda a diferença. A gente se sente muito abraçada quando a gente tem oportunidades de, principalmente de, né, mostrar para as pessoas o que a gente sabe, mostrar o nosso trabalho e isso, de certa forma, atingir alguma família que precisa. Não necessariamente que essa família vá vir passar comigo, mas que ela saiba quando procurar um profissional. Isso, se isso acontecer, eu já sinto que eu fiz aí um pouquinho da minha missão. Sim, Com com certeza. toda certeza. E que a gente possa, né, fazer mais trocas Sim. sempre, né? Porque eu acredito que sempre tem conteúdo, sempre tem coisas Isso é ali muito pra trazer, importante, muito né, Mari? importante, né? Bom, estamos chegando no final, né? E aí eu gostaria de pedir para vocês compartilhar, curtir, comentar, para que esse conhecimento valioso vá para mais pessoas e mais famílias. Exatamente. Se você souber de alguém aí, né, que acabou de ter bebê, Sim. né, muitas vezes alguma amiga, encaminha esse Esse episódio, vídeo, é verdade, né? Encaminha muito esse episódio, importante, porque às Mari. vezes você pode estar ajudando uma outra pessoa ali também que não tinha Não- acesso a esse Exatamente. conhecimento. Então ficamos por aqui, né, Mari? Mais um episódio do Valiosamente. Exatamente. Hold me close till I get up. Time